Aê! Olá, pessoal, boa noite. Vamos chegando, gente linda, povo brasileiro. Ô, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Wesley Vasconcelos, faço parte do Fórum Estadual de Travestis e Transsexuais do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai ter a nossa segunda live de uma série de lives que a gente está realizando pelo mês do orgulho LGBT no mundo, né? Que a gente celebra aí semana que vem, dia 28 de junho. E aí o Fórum TTRJ decidiu realizar uma série de lives com o objetivo de visibilizar o protagonismo, a resistência e tantas lutas dessa população LGBT, especificamente travestis e transexuais, nossas irmãs trans. E aí hoje a gente vai continuar a nossa live. Vamos aqui ver se a gente vai continuar a nossa live e eu já olhei que... Boa noite, pessoal, boa noite. Eu já vi que a Giovana já tá aqui. Deixa eu ver, cadê ela? Giovana. Pronto. Vamos ver aí, Giovana Baby, maravilhosa. Beijo, gente, saudade de muitas pessoas queridas aí, adoradas. Maravilhosa! Gente, o ventilador aqui, ó, como é que pode? Você tá linda! Bicha, obrigada, tô toda me tremendo aqui. Ai, meu Deus do Você céu. tá belíssima! Ai, que luxo! Bom, gente, boa noite. Vamos entrando aí todo mundo na live, né? Vem pra cá pra live com as travestis. Boa noite a todos. Boa noite, Giovana Baby. Boa Pessoal, noite, hoje a gente, Wesley. pessoal, hoje a gente vai continuar nossas lives do Fórum TT, a nossa segunda live, né? Lives aí do Orgulho LGBTIA+. A gente hoje vai ter a honra de receber e ao mesmo tempo refletir com um bate-papo muito gostoso que a gente vai fazer com a Giovana Baby, que é presidenta do Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negros e Negras, o FONATRANS. Ela vai falar diversas coisas interessantes para a gente. E eu fico muito feliz, Giovana, de receber você, porque essa live, pessoal, está sendo um encontro de gerações, né? Um encontro de travestis e transexuais, nordestinas, aí tocando lutas e resistências do movimento LGBT brasileiro, e mostra aí que a luta segue firme e forte, né, Giovana? Aí com os jovens transexuais, com vocês, nossas mentoras e grandes lideranças que inspiram a nossa atuação. Então, eu agradeço, em nome do Fórum Estadual de Travestis e Transsexuais do Rio de Janeiro, a sua presença nessa live. Muito obrigada, querida. Eu aqui te agradeço, menina. E assim, o que me encanta é ver meninas como você que não tinha necessidade nenhuma de estar no ativismo se não quisesse, porque é linda, é inteligente, sabe fazer o que jogar para você fazer no ramo profissional, você pode fazer e você dedica o seu tempo ao ativismo e à militância. Isso é que dá gosto de ter feito o que fizemos lá nos anos 70, 80 e 90. Isso nos engrandece muito, porque são por conta de meninas como você que a gente fica feliz e realizadas de ter feito o que fizemos nos anos passados, como você muito bem conhece. Com certeza, Giovana. Eu fico, inclusive, muito emocionada, né? Assim, de lembrar um pouco da minha infância enquanto uma criança, né? Que, enfim, se descobria diferente da forma que nasceu e que se construiu, né? Aí, como você falou, essa jovem transexual que eu sou hoje em dia e diversas outras pessoas participaram, né? Desse processo de construção. E, enfim, cá estou, né? Saí do Ceará, de Fortaleza, e estou aqui no Rio de Janeiro, tocando lutas aí nessa capital carioca que tem tanta conexão, né, Giovana, com as lutas LGBT, com as lutas do movimento social, das travestis e transexuais, né? Então, a gente vai conversar aí muita coisa hoje, tá bom? Eu fiz umas notas aqui para a gente poder começar a conversar, pensando, viu, pessoal? A gente vai conversar sobre um pouco do histórico do movimento social de travestis e transexuais no Brasil,
as influências, né, que houveram para a construção desse movimento social também, figuras que foram muito importantes, né, Giovana? Com a Aham. sua presença e diversas outras travestis e transexuais aí na história do Brasil. E aí a gente começa a live já resgatando a importância de, em 1969, né, Giovana? A Marsha P. Johnson, Silvia Rivera, diversas lésbicas, mulheres bissexuais, enfim, a população LGBT como um todo revoltada, né, com uma série de agressões e abuso policial, né, um deboche para com a vida dessas pessoas que hoje a gente, né, entende aí como LGBTs, né, pessoas que buscam o reconhecimento e o respeito da sua vida por suas identidades de gênero, sejam elas travestis, mulheres trans, homens trans e pessoas intersexo e demais pessoas trans, e ou orientação sexual, que é os gays, as lésbicas e bissexuais. E aí essas pessoas se juntaram e promoveram uma grande revolução em Stonewall, lá no centro de Nova York, né? Aí a gente tem essa figura tão importante que foi a Marsha P. Johnson, né? Negra, grandes mulheres aí que Eu tiveram lembro. lá em Stonewall, nos Estados Unidos, em Nova York, né, nos Estados Unidos, e aí reverbera toda essa resistência e luta, né, de movimentos sociais, propriamente LGBTs e também movimentos, né, de combate ao racismo, como a gente está vendo aí, voltando novamente às ruas dos Estados Unidos, né, toda essa revolta, né, de movimentos e protesto por direitos, por dignidade, né, por direito à vida, né, uma vida sem discriminação, preconceito, uma vida que tudo que possa importar é o amor, né, é você Tá. amar e respeitar as pessoas. E aí a gente lembra de 1969, aí mais de 50 anos, né, em 2020, da luta LGBT no mundo, né, muito em grande parte aí pelos históricos da revolta de Stonewall em Nova York, né, com as travestis negras, mulheres LGBTs, aí na linha de frente, né, das revolução. E aí a gente chega nos anos 90, né, por aí, onde começa a organização do movimento social de travestis e transexuais. A organização em termos de associação, né, Giovana, de movimentos e tudo. E aí é nesse ponto que eu gostaria muito, com muito prazer, de estar aqui nesse bate-papo com você interagindo. Pode nos falar um pouquinho do movimento da Astral, o ICE, né, que era esse Instituto de Estudos Religiosos do Brasil? Na verdade, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu em Stonewall, praticamente, ele aconteceu aqui no Brasil, porque, não sei, muitas pessoas não sabem, ainda não está escrito, nós ainda estamos construindo o histórico, mas, deixa eu só pegar um negócio. Aí o que acontece assim, no Brasil, por exemplo, hoje tem as paradas LGBT, mas aí as pessoas nunca se lembram que em 1990, em 1992, 1993, nós, as travestis, nós fomos para a rua, nós fechamos a Avenida Rio Branco, da Candelária à Cinelândia, nós fechamos em Fortaleza aquela avenida da Praia de Iracema, também durante o Entraides lá. Nós fechamos em São Paulo, nós fomos da Praça da República, demos a volta, depois descemos a Paulista. As primeiras marchas pelos direitos de ser LGBT foram puxadas pelas travestis do Brasil, que depois virou as grandes paradas, né? Que a gente mais ou menos desse jeito. E aí as pessoas não contam isso. Então, a luta no Brasil, se a gente dizer que ela começou pelas travestis, nós não estamos mentindo, porque nós já temos na história várias travestis da história que já lutavam por um direito qualquer, entendeu? Nós temos a Chica Manicongo, né, que era uma escrava, que já lutava por um direito, já era uma ação política, porque todo ato de uma travesti é uma ação política. Nós, inclusive, a nossa vida é um ato político. Aí, Wesley, eu me lembro que nós começamos, na verdade, a pensar organização social de travestis, foi junto com as prostitutas em 1979, só para trazer um pouco essa lembrança, lá no estado do Espírito Santo. Mas juridicamente, como você muito bem colocou,
Foi em 1990 que nós efetivamos a aprovação de um estatuto, a aprovação de uma ata, e em 1992 ele registrado em cartório, trazendo o Rio de Janeiro como berço da organização social das travestis à época que não se discutia outras identidades, né? Então foi o berço, aliás, o Rio é o berço, e é por isso que eu me regozijo quando vejo meninas como você indo do Ceará, da mesma forma que todas nós que fundamos o movimento de travestis do Rio de Janeiro, só a Beatriz era carioca, é carioca, né? Todas as outras negras nordestinas. Então isso me regozija muito. E assim, e o que foi glorioso foi saber que nós nascemos dentro de uma instituição que pesquisa religiões, que é o ISE, o Instituto Superior de Estudos da Religião, que ainda existe lá na Ladeira da Glória, que porventura também é o fundador e o idealizador do movimento Viva Rio, esse grande movimento, a ação da cidadania, junto com o Betinho, tudo teve a mão do ISE, por isso tudo. E o ISE também pode bater no peito e dizer que tem a mão na organização social das travestis no Brasil, porque tem. E aí tudo começou lá, e na verdade, quando a gente discutiu isso em 1990 e ficamos paradas. Mas aí, quando chegou em 1992, a violência deu um boom. Várias travestis foram assassinadas, inclusive em um final de semana, 8, de sexta a domingo. De quinta a domingo, 8 travestis foram assassinadas na Baixada Fluminense, Jardim América, lá em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, ali por volta do antigo motel Comodoro, ali, Vila dos Teles, por ali. Muitas travestis foram assassinadas em um final de semana, e isso nos deixou apavoradas. E aí, imediatamente, a gente precisou nos organizar e registrar, porque, inclusive, um dos advogados do ISE colocou para a gente, olha, vocês só vão poder falar de igual para igual com as autoridades constituídas, secretário de segurança, comandante-geral de polícia militar, a partir do momento que vocês tomem um corpo social. Porque eles não vão tratar com pessoas. A burocracia pública ela é feita pelo povo, mas ela se volta mais para corpos jurídicos, entendeu? E aí ele nos deu esse incentivo, e aí a gente imediatamente nós fizemos entre nós uma cotação, uma vaquinha, e era muito caro a época. Hoje é tudo mais barato, é tudo mais em conta, é tudo mais fácil, mas era muito caro, muito difícil. E aí fomos para o registro no segundo ofício de pessoa jurídica, que acho que hoje ele funciona até na Cinelândia, que saiu de lá da presidente Wilson. E aí, dessa forma, nasceu o Grupo Astral, mas já tendo, quando ele foi oficiado, como você me consultou, a data de que ele foi oficiado em cartório, que é a data que tem que constar como existência, né? Na verdade, a gente conta da fundação, mas a data jurídica é a partir do momento que ele foi registrado. Então, a gente registrou em cartório e tomou corpo aí o movimento de travestis e transexuais, travestis e liberados do Rio de Janeiro. A gente não colocou do Estado, na época a gente não colocou a palavra Estado, porque a gente tinha certeza que ele ia tomar corpo em todo o país. Aí ficou a Associação de Travestis e Liberados do Rio de Janeiro. Então, Astral, né, Giovana? Astral. E teve vários nomes, né, que eu brinquei contigo. Teve Rental, Renata, né? Sim, Renata, babado. Só para escurecer um pouquinho, Rental e Renata não é o Grupo Astral. O Grupo Astral era a instituição, pronto, que inclusive até hoje ela tem esse nome em cartório, que ela ainda está ativo, o Grupo Astral ainda está ativo, incrível que ainda está ativo na Receita Federal e no cartório de pessoa jurídica. A Rentral, a partir de 1994, que nós fizemos, a partir de 95, que foi curioso, que em 93 nós fizemos um encontro nacional, pouquíssimas trans, 94 já tinha um pouco mais, lá em Vitória, no Espírito Santo, e 95, 250 travestis de todo o Brasil participou, e lá nesse encontro, no Hotel Guanabara, lá na Candelária, né? Hotel Guanabara na Candelária, nós instituímos a Rede Nacional de Travestis e Liberados, que era a Rentral, Rede Nacional de Travestis Liberados.
Aí, um ano depois, a gente pensou Renata, que era a Rede Nacional de Travestis, porque as meninas já não queriam mais os liberados, entendeu? Aí a gente discutiu e achou que não importava mais para nós os liberados. E aí ficou Renata. E logo, uns 2 anos depois, a gente já transformou em ANTRA, porque a ANTRA ela não é do ano 2000. A ANTRA é do Rio de Janeiro, do ano de 1996, que foi criada no Rio de Janeiro. Ela tomou corpo jurídico a partir do ano 2000. Mas Uhum. ela já era criada, então a história da ANTRA precisa ser contada da sua existência. Até porque, para valorizar as travestis negras que lá estavam quando criou a ANTRA, né? Para Com valorizar e certeza. reconhecer essa história de empoderamento, de resistência, assim como a gente faz referência à Mercha e a Silvia, nós também temos que reverenciar as nossas guerreiras brasileiras, todas pretas e que chutaram a porta para meninas lindas como você hoje está fazendo esse trabalho tão digno e que nos solidifica. Que maravilha. E eu estava nascendo, né, Giovana? Dentro de uma família de pais analfabetos, viu, gente? Que eu tenho muito orgulho, né? Agricultores, a minha mãe pescou peixe junto com meu pai, fez todo tipo de. Menino, a gente costuma falar muito, né? Molhar as canelas na vazante, esperar o Ai, horário na delícia! rodagem. Eu tenho muito orgulho, mulher. Assar batata na fogueira de lenha. Na fogueira de lenha, ai, é maravilhoso, né? Muito bom. Pegar lenha também, né? No meio do Vai mato pegar para trazer lenha. para dentro de Ai, casa. Ó, o café da manhã só depois que pegasse a lenha para fazer o café, para acender o fogo. com certeza, demais. Ah, Maria, tomar banho no quintal sem, como é que diz, proteção para banheiro, né? Tinha só um, dois, tipo, estaca de madeira, como se fosse uma porta. E aí eu lembro que até mesmo na época que eu estava terminando o ensino médio e me ajeitando para fazer vestibular para estudar pedagogia na faculdade, lá no Ceará, que eu estudei, em Sobral, e aí você tomava banho com água muito gelada, no grito da madrugada, tipo de 3h30 para 4 horas da manhã, porque o ônibus saía cedo, né? O horário para você poder ir para a cidadezinha que na época era grande, né? Que era a única cidade grande que tinha perto do lugarzinho pequeno. E aí depois a gente se vê numa grande capital, né? Às vezes dá uns reflexos em mim, Você sabe? tem história bonita, e o bom é que você é pé no chão. Muitas não têm coragem de dizer isso, né? É, Muitas não têm muitas. coragem. E Com você é pé no certeza. chão. É por isso que o Ceará, eu vejo as pessoas aqui do Ceará te admiram demais. Quando eu comecei a postar a programação, o Fly, com a minha foto e tu, as pessoas todas eram o extra, o extra, o extra. Você é muito querida, acho que por conta dessa sua firmeza e desse pé no chão que você tem. Com Eu acho que é certeza. isso. Obrigada, Giovana. Obrigada. Obrigada demais. Eu fico muito feliz de ouvir isso de você. É um orgulho muito grande, assim. E aí, nega, a gente entra na repercussão dos anos 80, né? Aí, do grito da epidemia de HIV/AIDS, né, no país, e todas essas políticas, né, que foram frutas de muita briga, né, de você arrancar pelo pescoço e dizer que a saúde pública é para todos, né? E aí também um movimento todo de SUS, Sistema Único de Saúde, né? Aí que também a população LGBT ajudou muito a construir junto com as mulheres, né, com o povo preto. E queria que você comentasse um pouquinho também sobre a repercussão, né, desde do movimento social trans, LGBT, as políticas de HIV/AIDS. Na verdade, a AIDS, quando chegou, ela atingiu profundamente nós, travestis, na época. Né? Atingiu a LGBT de uma forma geral, mas as travestis, porque as 99% das travestis à época, o mercado sobreviviam, e a grande maioria ainda hoje, do mercado sexual. E estavam expostas ao contágio. E a AIDS, quando chegou, foi um boom assim no pejorativo na comunidade LGBT, que inclusive a gente entende também que a AIDS ela foi uma das nossas parceiras em nos organizar socialmente, porque inclusive o Extra, o Programa Nacional que o primeiro se chamava Programa Nacional
de DST e AIDS. E aí depois foi se modernizando. Esse programa fomos nós que construímos, LGBTs, nós que construímos. Inclusive, o primeiro comitê assessor de prevenção de HIV e AIDS no Brasil, eu estava lá representando as travestis. Fui a primeira a estar como consultora no Ministério da Saúde, dentro do comitê assessor para discutir a política de AIDS. E quando a gente chegou lá, na verdade, já tinha algumas pessoas participando do comitê e a gente chegou na medida que a gente se mostrou organização em grupo. E aí, quando a gente chegou lá, tinha algumas coisas já prontas, já impressa, e que muito nos desagradou. Não sei se você sabe, tem um material do Ministério deles, lá do Programa Nacional, que chamava Manual do Multiplicador Homossexual, feito pelo quartel GGG. Você sabe que eu chamo de quartel GGG, né? Foi feito por um quartel GGG, e um certo decano aí, não sei das quantas, escreveu lá um texto que as travestis passavam fome, moravam em lugares que pareciam verdadeiras latrinas, que eram homens de peito, mulheres de pau, e que se cortavam, que roubavam. Escreveu isso tudo dentro de um manual, essas coisas pejorativas dentro de um manual que era para multiplicar. Agora, você imagine um manual para multiplicar informações, como que esse multiplicador de informação ia alcançar as cidadãs travestis da época. Não ia, porque a informação que estavam chegando era totalmente correta, totalmente errada. Inclusive, eles tentaram por diversas vezes, antes de nos levar para compor o comitê, tentaram diversas vezes fazer a campanha de AIDS fluir com as travestis e não conseguiram. Por quê? Porque as travestis não se identificavam com o quartel GGG, porque o quartel GGG iam para a rua apenas distribuir preservativos, mantinham uma certa distância, não tinham uma aproximação, não tinham identificação com as pessoas que eles estavam, que eles tinham que fazer o trabalho educacional. E aí a política para travestis não vingou. Ela só vingou a partir do momento que a doutora Laí Guerra, maravilhosa, uma piauiense, que foi a primeira coordenadora nacional de DST-AIDS, convidou as travestis através da minha pessoa. Na verdade, ela convidou o grupo no Rio, o Grupo Astral, e eu fui selecionada entre todas para ir. E aí eu participei por um tempo, aí depois, mais na frente, eu consegui levar Laís, a Minelli, depois eu consegui levar de São Paulo a Ágata, né? Adriana Tulipa. Adriana Tulipa. E aí e conseguimos levar outras de outros estados. E aí depois chegou Keila, chegou todas essas meninas que fez bonito, e aí mudou tudo aquilo lá. Mas a AIDS, ela veio com duas coisas. Uma de ruindade, que era o contágio das meninas, que muitas se viam obrigadas até a se infectar, porque os clientes pediam para pagavam mais para fazer sem camisinha, e como elas estavam expostas ali a ganhar dinheiro, elas topavam. E a outra coisa foi boa, porque a AIDS forçou o movimento LGBT a se organizar. A AIDS ela tem uma ajuda assim, considerável para que o movimento, para que os LGBTs se organizassem socialmente. Eu sempre coloco essa questão de que a AIDS foi muito pejorativa em um ponto, mas ela foi positiva em outro ponto. Com certeza. Você vê uma população, né, ser pega, e aí a gente costuma falar pega de assalto, né, que é de surpresa. Foi pega de assalto com uma epidemia mundial, né, diante aí. E aí tem na prática sexual como principal meio de transmissão, né, dessa epidemia. E aí você tem que organizar essa população, né? Principalmente a que estava sendo acometida diretamente com os efeitos, né? O agravamento, a doença em fase aguda, né? Que a gente chama, que é muito séria, quando já está em fase terminal, né? Por isso que a gente fala, né, que o HIV é a condição que a pessoa consegue sobreviver, fazer o tratamento, viver como qualquer outra pessoa, né?
E aí, muitas das vezes, muito mais saudável do que qualquer outra pessoa que tem diabetes, hipertensão e outras doenças que não tem nada a ver diretamente com HIV. E a questão da AIDS em si é o estado terminal, né? A Sim, fase sim, avançada e agressiva da doença. É muito verdade. importante isso que você traz, muito importante mesmo, porque você vê que é diante de toda uma dor, um sofrimento, pessoas perdendo a vida e uma política de saúde que não estava preparada, e muito menos pessoas da saúde, né, multiplicadores, como você falou, preparados para construir essa prevenção, né, para evitar, né, A gente, a gente, Wesley, no ano de 1995, nós tivemos um problema no Rio de Janeiro, acho que foi em Caxias, de algumas travestis que era PVHA, e aí os postos de saúde, em 95, se você quer saber, os postos de saúde não queriam atendê-las. Ficavam com medo de atendê-las, os médicos mantinham uma certa distância. Elas relataram que alguns exames eles usavam uma espécie de uma espátula comprida para tocar nelas, entendeu? Isso tudo a gente passou à época, inclusive, não sei, é histórico que a gente, quando passava na rua, as travestis, eles nos chamavam de depósito de AIDS, né? AIDS ambulante. Isso é muito comum na história de quem viveu do ano 2000 para lá. E a gente conseguiu reverter isso com a política de educação e de mudança de comportamento, porque as próprias travestis, eu conheço muitas meninas, inclusive a nossa atriz maravilhosa, Renata Carvalho, que vieram de programas de prevenção de AIDS, que eram multiplicadoras de informações, agentes de prevenção, e que se tomou conhecimento, estudou, se qualificou e se tornou grande liderança. Então, eu costumo dizer, por isso que quando eu digo que a AIDS ela trouxe algo de bom, que tem muitas meninas, por exemplo, a Adriana Tulipa, Astrid, a primeira transexual que trouxe o discurso de transexualidade para dentro do movimento trans foi a Astrid Boder, acho que era Astrid. Eu não sei o nome dela, não estou me lembrando o sobrenome dela. Eu sei que ela é de Cuiabá, e foi ela que trouxe a discussão de transexualidade para dentro do movimento de travestis. Isso ela já começou a trazer em 1997. A Astrid, a gente conseguiu trazer ela de dentro desses programas de prevenção também. A Isabelita Kennedy, foi dentro de todas as meninas que você possa imaginar nos estados do Brasil afora, elas se tornaram ativistas e lideranças importantes, porque elas tiveram oportunidades, elas já tinham esse espírito de liderança, mas tiveram oportunidade dentro de projetos de mudança de educação comportamental, de multiplicação de informações. E aí essas meninas, elas pegaram essa oportunidade e segurou com todas as mãos e cresceram, e hoje formaram essa ANTRA, esse Fonatrans tão grandioso que nós temos em todos os estados da federação, em todas as regiões do Brasil. Com certeza, né? E é uma coisa que mobiliza muito, né? Como eu tinha te falado, o SUS, a defesa pela saúde, a defesa da educação, né? São grandes e importantes direitos que a gente no Brasil tem tanto ataque, né? A essas políticas públicas que ainda são insuficientes, né? E também reproduzem muita desigualdade social, né? Aí não respeitando o nome social, o uso do banheiro. A gente olha para as escolas públicas. Eu mesma estudei pedagogia, né? Você não vê pessoas transexuais. Você não vê travestis e transexuais nas escolas públicas do Brasil. E isso é uma negação, né, de um direito básico que a gente tem que continuar cada vez mais denunciando os municípios, os estados que perseguem tanto essas pessoas trans, né? Nós, né, nossas irmãs, né? E aí, ao mesmo tempo, nesse sentido, Giovana, a gente, como você falou, né, o Fórum Trans começa a surgir como uma resposta potente e de pautar debates que precisam acontecer dentro da população LGBT, senão a gente vê o que hoje ainda se perpetua, né? Um grande, forte e abusivo protagonismo de homens gays, brancos, e aí, ao mesmo tempo, automaticamente se reproduz, né? Um protagonismo, achar que chegou agora na luta, eu vou gritar, vou pegar o microfone, e aí você, numa fala de 3 minutos, arrasa, mas cadê a história, né?
Cadê a gratidão, né, Giovana? Por tantas travestis e transexuais, de diversos Morreram. LGBTs, mulheres, né, que morreram aí, as sufragistas, mulheres feministas, né, aí, Isso. enfim, de diversas. A gente precisa, e aí eu lembro um pouco de uma live que eu estava assistindo da Renata Carvalho com a Raquel Virgínia, da banda As Bahias e a Cozinha Mineira, e a Raquel faz história na USP, né? Travesti. E aí ela fala que via uma USP totalmente branca e ela travesti, preta, querendo pautar debates e ao mesmo tempo não conseguia. E aí o debate de racismo acontecendo com 100% da sala branca, o próprio professor branco falando de outros autores brancos. Então, assim, a gente precisa, né, Giovana, resgatar a memória. Podem dizer por aí que a gente não tem história. Agora, juntando essas memórias todas de anos, séculos, desde Chica Manicongo, né? Aí eu pego um pouco também do que eu ando pesquisando no mestrado, que é artistas trans, né? Você pega Sim, aí os claro. teatros de revista, né? Todo o glamour do teatro aí dentro da. Aqui no Rio de Janeiro, na capital carioca, né? Do teatro de revista, e tem aí Ivaná, né? Que eu descobri que foi na época entendida como homossexual, mas já tinha, né, sua identidade de gênero reivindicada como um artista, né, que não admitia que as pessoas a chamassem de transexual, na época do teatro de revista nos anos 50, e aí estreou filmes, né, depois vem aí As Divinas Divas, Fugica de Halliday, né, enfim, diversas aí, Rogéria, e aí é uma coisa muito importante de Ângela a gente. Leclerc. Ângela Ângela Leclerc, Divina Loma, né? Maravilhosa. Laura Divisão. Indianara, Laura Laura Divisão. Divisão, Fernanda Bevenuti, Thelma Lippe. Ela, Teve uma que foi criada também Brenda para Lee. Brenda Lee. Brenda Lee. E tinha a Thelma Lippe, né? Lá em Thelma São Lee. Paulo também. E aí tinha a Roberta Close, né? Que eu estou descobrindo lendo, assim, ainda estou aí fazendo esse material. Espero muito em breve poder aí, enfim, amar essa memória, né? Aí que eu acho que é muito importante a gente reunir, né? Eu ando conversando muito com a Jaqueline de Jesus, ela está como co-orientadora minha no mestrado, e aí ela me fala muito, né? Que a gente tem que, pegando também essa frase da Raquel Virginia, reunir memórias, reunir fatos, acontecimentos, para que não digam que a gente mente de existir, né? Porque o nosso povo tem memória. Muita memória, ela precisa ser reunida, consolidada, qualificada, escrita, compartilhada, né? E debatida, para que a gente possa construir e fortalecer o que a gente tanto fala que é a história do movimento LGBT brasileiro, né, Giovana? Sem Não, apagar ninguém, lembrando é de verdade. Eu todos. concordo plenamente com você. O apagamento, eu acho que a história ela precisa ser contada e contada da forma que tem que ser contada. Eu acho que a gente não tem que, na verdade, assim, eu me lembro que nos eventos antigamente, todos os eventos LGBT, se fazia uma sala fechada que só participava LGBT, porque normalmente os eventos LGBT sempre participava técnicos, pessoas héteros, civis aliados, e aí eles faziam a sala fechada para se chamar sala de fracasso, onde se colocava tudo. E aí resolvia tudo ali. Aí eu penso que a história ela precisa ser contada da forma que tem que ser. Por exemplo, o Escra, o movimento hoje, ele precisa ter a coragem, de enfrentar o seu câncer, de expulsar os marginais que estão inseridos no movimento, e o movimento, por ser amigas da rainha, não usa. Na verdade, o movimento não tem que apontar ninguém, mas que podar. Tem que podar. Essas pessoas não podem se juntar e dizer que é pelo bem de todas, se não é de fato. Se não é de Amolar a fato faca, né? pelo Também, bem de, muitas vezes, né? Pra... não é pelo bem de todos. E aí, eu te digo uma coisa. Nos anos 90, anos 80, as artistas, não todas essas que você citou aí, mas um grande número delas não se dizia travestis por vergonha. Por vergonha e outra coisa, e não aceitava as travestis assumidas de rua nos seus shows, proibia as entradas, entendeu? Teve isso tudo. Então, quer dizer, às vezes, jogar essa gente toda como ativistas
eu não acredito que são ativistas, porque muitos eram simplesmente por capital, capitalistas. Mas nós temos aí meninas que foram exemplares realmente, e a história precisa inserir elas, como Laura de Bison, Ângela Leclerc, como você citou, Brenda Lee, Thelma Cláudia Lee, Wonder, em São Paulo, né? e Paula Braga, maravilhosa do dia, Kátia Jones, lá de Maricá, Kátia maravilhosa, Jones. esse povo que fazia show na noite carioca e que nos respaldava quando a gente chegava nos ambientes. Eu me lembro que teve delas que fechava as boates para a gente fazer eventos, para a gente tirar recursos para a nossa instituição. Muitas casas de shows que tem ali que tinha ali na Mendissá, a Boate Cambalacho, várias da antiga, várias que tinha da antiga. E tinha o Boêmio também, não sei se você lembra do Boêmio, acho que você não lembra, que você não estava no Rio, era aí pertinho da Câmara de Vereadores, tinha o Buraco, que era um outro bar, que era noturno lá embaixo, que elas abriam para a gente fazer eventos, para angariar dinheiro para a causa trans, para a ONG trans. Então, essas realmente militou, mas muitas delas era muito close. A Rude Pinho, não sei se você sabe quem é a Rude Pinho, uma das cabeleireiras mais famosas do Rio de Janeiro, lá do Visconde de Pirajá, em Ipanema. Se você não conhece, procure conhecer, porque o movimento foi ingrato com a Rude. Quando eu saí do movimento, aquele pouquinho daquela história que eu contei para vocês lá no grupo do fórum, quando eu me afastei do movimento no ano 2000, foi por conta daquelas duas histórias ali que eu citei lá. E aí também o movimento se jogou os pés em Rude Pinho, que é uma das transexuais mais bem-sucedidas desse Brasil financeiramente e que ajudou muito o movimento. Foi ela que levou a primeira-dama do Estado, o governo do Estado do Rio de Janeiro, na então gestão do governador Marcelo Alencar, levou nós para dentro do governo, levou as travestis para dentro do governo para dialogar. Foi o governo Marcelo Alencar que começou a dialogar com o movimento LGBT. Isso não é privilégio de governos depois dele, não. Foi o governo Marcelo Alencar, a primeira-dama, dona Célia Alencar, inclusive ela ia nos nossos eventos. A primeira-dama ela foi madrinha de um encontro nacional de travestis e transexuais, juntamente com Suzana Vieira. Isso tudo levado pela Rude Pinho, uma das cabeleireiras mais importantes que o Wesker. Você, menina nova, que está à frente do fórum, precisa resgatar para trazer, porque ela está mais ou menos na minha faixa etária, talvez mais um pouquinho, mas que ela precisa ter esse trabalho que ela fez reconhecido. Resgatado e valorizado, porque ela é importante. A Jane de Castro contribuiu muito, a Heloína contribuiu muito com a causa, participou, inclusive, de algumas centrais aí do Rio, elas. Então, a história realmente precisa ser contada do jeito que tem que ser, como você fez. Isso me deixa muito feliz quando vejo uma menina nova como você falar em não haver apagamentos. Realmente não precisa haver apagamentos, mas precisa também contar algumas coisas que aconteceram e que precisa contar. E que, na verdade, não existe só glórias, tem também os bobos da corte, vamos dizer assim. Com certeza, né? Os ônus e os bônus aí, né? Senão a gente não ia ser humano, né? Com essa contradição toda, com essa discórdia, né? Com relações, muitas vezes, de amar e é gostoso, mas também tem as relações de ódio, de disputa de poder, né? Então essas memórias... Eu queria te falar uma coisa importante, Wesker, é que muita gente não sabe. Eu falei outro dia numa live com a Renata Carvalho, mas foi tão rapidinho que já estava no fim, ela pediu para eu falar rápido, que não ia dar tempo, aí eu quero trazer isso com você agora de novo, que isso é muito importante. As pessoas... nós estamos no movimento LGBT não por vontade do quartel GGG, não por vontade deles. O nosso T está lá por conta da Laísa Minelli, de Giovanna Baby e do movimento LGBT do Nordeste do Brasil. Porque se não fossem os gays do Nordeste, as lésbicas do Nordeste, que estivéssemos conosco lá em Curitiba, no ano de 1995, no EBGL, que era Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas, onde eles colocavam nós travestis dentro da letra G,
A gente não tinha mudado isso. Quando nós apresentamos a proposta, os patriarcos do movimento que estão aí à frente pularam lá e que não, e que não, que não. O Sul se juntou a eles, o Sudeste se juntou a eles, o Centro-Oeste se juntou a eles e que não podia ter T, que no mundo inteiro as travestis se contemplavam com o G. Aí o Nordeste maravilhoso, o Nordeste de Wescla, o Nordeste de Giovana, o Nordeste de Keila Simpson, foi lá e bateu a perna, como o nosso estado é a maior região, tinha mais representação. As companheiras merecem e nós temos que realmente permitir que entre o T, porque chega de invisibilidade. As companheiras não são gays, elas são travestis e o T tem que estar aí. E aí, minha filha, foi uma vitória esplendorosa e o T passou a compor o movimento LGBT, que até então os caciques e como é que eu falei? Os decanos da vida não queriam de forma nenhuma. Com certeza, a gente tem que frear aí aos poucos, né? Claro que com muita informação, como sempre foi, né? Das travestis e transexuais, é no grito, na confusão, na gritaria e na confusão, mas também, né, com muita informação, né? Pedindo justiça mesmo dentro da nossa própria população, para que a gente possa seguir aí cada vez mais firmes e fortes, né? Giovana, a gente está se aproximando aqui do horário, também atrasou um pouco mais. Mas é tão bom, hein? Eu adoro, ela dá. Deixa eu te contar. Conta também pra gente um pouco do Fonatrans, né? Esse fórum aí que vem revolucionando tanto. Eu fico bastante emocionada com as lives. A professora Letícia tá aqui também, né? Você fala do Piauí, né, Giovana? De Picos? Picos. E você eu quero você em Picos no meu evento ano que vem, que esse ano não tem, mas o ano que vem eu quero, porque você não tem. Você é um dos nossos orgulhos do Nordeste, você tem que estar aqui o ano que vem no evento. Deus quiser, Deus quiser. Aí deixa eu te dizer, o Fonatrans, na verdade, assim, a gente teve um diálogo com um grupo de pessoas interessadas, travestis, transexuais, e 2 homens trans à época. Foi um grupo pequeno, na época parece que eram 9 pessoas, mas hoje já está essa grandiosidade. E aí a gente entendeu que os movimentos, não por falta de vontade, mas os movimentos não levavam a pauta da pretitude e da negritude, não levavam a pauta de racismo, não discutia o racismo, não tinha propostas de militar ligando a travestilidade e a negritude, a transexualidade, a negritude, entendeu? E essa foi a proposta que a gente discutiu e decidimos, não foi por... Muita gente disse que estava rachando o movimento, mas não foi, não houve rachadura, até porque eu sou ANTRA também. Na verdade, nós não somos redes congêneres. A ANTRA trata de todas as questões. O Fonatrans trata de inclusão e de promoção da igualdade racial. Então, somos instituições parceiras, não se rachou nada, até porque as minhas falas públicas e onde me convida para explanar alguma coisa, eu digo, nós temos que parar com essa história de que se quando cria uma instituição, não precisa, está arrastando o movimento, vai enfraquecer, não vale nada. Quanto mais instituições jurídicas estiver, melhor, mais se demonstra a organização, mais se demonstra a liberdade e democracia. Que tenha várias redes, que nasçam a rede da juventude trans, que nasça a rede das trans professoras, que nasça a rede das trans médicas. Quanto mais tiver, Wescla, mais será melhor para a nossa causa, mais respeitabilidade política a gente vai ter, porque a gente ficar nessa coisa de patriarcar o movimento, porque isso é patriarcar o movimento, não querer que outras redes se criem, que fique só reinando. Engessado, né? Está errado. Por exemplo, moro no Rio de Janeiro. Se você não nos convidasse para aquela reunião lá na Câmara de Vereadores, onde nós fundamos o Fórum... 2016, né? Ninguém ia fundar o Fórum. Aí depois que nós estávamos lá, 7 pessoas, tivemos a ideia,
Aí começou aquele boom, e aí eu vejo você, às vezes, sendo questionada, e, na verdade, você está levando o fórum, você está conduzindo o fórum da forma que tem que conduzir, porque ele foi criado pelas pessoas certas, as pessoas que entendeu que o fórum tinha que nascer naquele momento. Então, é assim, eu acho que tem que apoiar a Astra, para a Astra voltar a ser o que era. Tem que, se a Astral quiser restabelecer no Rio de Janeiro, e apoia a Astral para restabelecer, até inclusive se o Astral quiser restabelecer, isso deve ser primordial para o movimento trans do Rio de Janeiro, restabelecer a Astral. Então, eu acho que é por aí. Quanto mais nós nos organizarmos e surgir grupos juridicamente constituídos para a nossa causa, aí nós vamos estar politicamente respeitadas. Com certeza, com certeza. E o Bufonatrans, a ANTRA e diversas outras redes, né, de certa forma mostram, né, essa amplitude, Giovana, né, de um dos maiores movimentos LGBT e trans, né, aí da América Latina, dos países mais próximos aqui do Brasil, da América Latina, né, e Caribe, e reconhecido internacionalmente, né, a ANTRA já foi convidada para diversos espaços, o Fonatrans também contribui, colabora, né, e mostra aí a necessidade de a nossa população LGBT ter um fórum, sim, né, um fórum nacional de travestis e transexuais, negros e negras, para pautar a interseccionalidade das pautas raciais, que não estão separadas, pelo contrário, estão imbricadas, né, Giovana, num debate LGBT, assim como eu também acho importante aqui mencionar, a gente tem uma das lideranças do fórum aqui no Rio de Janeiro, a Luana Rayala, que vai estar numa das lives com a gente, né, Eloá Rodrigues também, que maravilhosa, essas outras jovens travestis que a gente está conseguindo fazer uma formação política legal no Fórum TT aqui no Rio de Janeiro. Luana Rayala puxa a pauta da pessoa com deficiência, o anticapacitismo, que são palavras que muitos nem sabem, né? Muitos não sabem nem o que é interseccionalidade, né? O que é ela se perceber trans, mas negra, né? E aí os seus direitos, né? E o adoecimento, o acesso a direitos. Então é um debate cada vez mais necessário. Interseccionalidade, né? Eu acho, Wesca, que o Fórum TT do Rio de Janeiro está assim, ó. Eu fico muito feliz e engrandecida. Muitas meninas grandiosas, muitas meninas que podem fazer desse Rio de Janeiro novamente o berço da organização de travestis e transexuais e homens trans do país, porque o Rio de Janeiro é o berço. Aliás, fazer não, pode resgatar esse título que é do Rio e que ninguém jamais vai tirar. Inclusive, eu reafirmo isso onde eu vou, que ninguém tira do Rio o título de ser o berço da organização social e política das travestis. E você agora, com a quantidade de meninas esplêndidas que está no fórum, liderada por você, por Bruna Dianara, Maria Eduarda, Bruna Benevides, Alessandra Ramos. Dianara como é que eu diz? É decana também, é decana do movimento. Que também está contribuindo e assim, acho que é uma sina dela contribuir com a causa trans. Bruna Benevides, que maravilha de mulher. Sara York, eu me emociono a cada fala da professora Sara York. Aí, Wesley, eu fico muito feliz. E eu acho que Maria Eduarda, advogada, a menina Andréia Brasil, que é aquilo. Andréia Brasil, do Capacitrans, empreendedorismo. Andréia Brasil é o que eu sonhei para todas as travestis desse país. Andréia Brasil. Que todas as travestis tivesse o discernimento e a vontade, perseverança de Andréia Brasil. Eu acho que o fórum está carregado de coisas boas. Que bom! E principalmente por você, que é uma menina nova. Eu te considero uma menina nova e vejo e a sua luta e a sua na verdade, eu vou chamar de intromissão, porque isso porque você é intrometida mesmo, tem que ser intrometida. Tem que ser intrometida, porque se não for intrometida no bom sentido, não chega a lugar nenhum. Você chega e diz, esse lugar é meu, então você é intrometida e ninguém vai tirar ele de mim. Intrometida do bem. Você é. Que bom, nega, que bom. A gente tem também fomentado muita liderança no interior, né? Aí da região serrana, que é Teresópolis, Petrópolis, tem a gatinha Gisele, que está fazendo distribuição de cesta básica. O período do coronavírus, pelo contrário, ele mostrou que a gente cada vez mais separados estamos juntas, né?
tirando dúvida, ligação, né? Fomentando construção de redes, né? Que podem favorecer a atuação do movimento, né? Então, o fórum hoje tem várias lideranças no estado do Rio de Janeiro. Isso é muito interessante, né? De você ver essas lideranças nos lugares em pequeno, né? Muitas vezes emblemático, né? Uma região serrana é uma região muito rica, desigual, aqui no Rio de Janeiro, né? De Teresópolis tem a Agatha Gisele. Aí já tem ali a região do norte fluminense, que é em Campos dos Goytacazes. E tem aí a Isis Rangel, junto com o Tassilo, que é o companheiro dela, homem trans, uma mulher trans e homem trans, fazendo muita atividade também lá e mobilizando visibilidade trans, né? Luana Rayalo em São Gonçalo, Eloá Rodrigues em Niterói. Então, a gente está conseguindo fazer aí uma coisa muito legal, porque o acesso à informação e recursos é bem mais fácil, né, Giovana? Aqui, né, no Sudeste, né? Eu quero te pedir, por exemplo, eu já fiz esse pedido para Maria Eduarda, mas acho que ela esqueceu. Eu quero te pedir rapidinho aqui uma coisa. Resgate o encontro estadual de travestis e transexuais do Rio de Janeiro, que deveria ser o 10º, que já teve o 9º. Já teve o 9º, até o ano 2000 teve o 9º. Vocês poderiam resgatar agora, a partir do 10º, para não perder a história. A partir do 10º, porque o fórum se criou, ele passa a ser o dono dessa história, entendeu? Então, eu queria que você pensasse nisso e começasse a propor. Com certeza. As nossas semanas da visibilidade trans têm sido um sucesso. A gente conseguiu ocupar espaços onde a gente nunca imaginava. Entramos no Sindicato de Médicos do Estado para falar para os médicos e para as médicas, né? As especificidades e exigir acesso, né, humanizado dentro dos sistemas do SUS, a saúde pública aqui no Rio de Janeiro, conversando com a categoria que é difícil, é problemático, né, Giovana? Mas receberam a gente bem, a gente ocupou o sindicato com a conferência de saúde lá em 2017, então a gente conseguiu fazer muita coisa boa num curto período de tempo. Tivemos aí a grande, né, presença e apoio da vereadora Marielle Franco na época, né, desde que foi lançado o fórum em 2016 aqui no Rio de Janeiro. Marielle Franco esteve nos eventos com a gente, esteve saudando o Fórum TT, esteve inclusive divulgando as atividades do Fórum TT na página do seu mandato, né? Ajudava muito, ela sempre me perguntava, e aí, Wesley, como é que tá o fórum? Lá nos corredores da Câmara Municipal, né? Aqui, na época que eu trabalhava como assessora. Então, são caminhos gostosos, né, de se construir, onde a gente vê que pulsa a veia aí de luta e resistência, como você falou. Não adianta a pessoa querer, eu acordei hoje, vou ser militante. Não é assim. É você perceber a realidade social que você está no meio, a miséria, a desigualdade, se reunir com outras pessoas para construir uma coisa mais forte. Pensar no próximo. Pensar no próximo, com certeza. Nega, dê umas palavrinhas aí, eu acho que ainda tem um minutinho assim. Na verdade, eu quero agradecer. Muita gente aqui falou, a gente não está lendo comentários, mas eu vi muita coisa bonita subir. Muita coisa, muito obrigada. Você está de parabéns, as pessoas estão felizes, muitas pessoas te parabenizando pela condução e pelo seu respeito à história do movimento. Eu acho assim, que se nós seguirmos com uma UESCLA por estado do Brasil, nós realmente vamos ter um movimento de travestis daqui 10 anos. Quando eu falo travesti, é porque eu estou falando de todo mundo, porque foram as travestis que criaram tudo. Quando eu estou falando de travesti, eu estou falando de mulher trans, estou falando de homem trans, estou falando de todo mundo. Então, se nós temos travestis transexuais no Brasil afora, em cada estado uma UESCLA, nós certamente daqui 10 anos teríamos um movimento dominando geral. Tínhamos até leis federais aprovadas se a gente conseguisse reverberar uma de você em cada município desse país. Mas eu queria agradecer aqui as meninas do Fonatrans, a professora Letícia, que a professora Letícia é o nosso maior ganho. Aliás, todas são de extremamente importância. Mas a professora Letícia é o maior ganho do Fonatrans dos últimos anos. Eu acho que Letícia é o que nós temos de arrojado para dar continuidade à luta pelas travestis pretas e brancas e amarelas e azuis e vermelhas. Índias, ciganas. Eu estou muito feliz e quero agradecer muito a você. Estou à sua disposição. E não se esqueça, estou falando aqui ao vivo, que é para poder você não esquecer quando você olhar a live e celebrar. Junho 2021, Picos Piauí, já bote na sua agenda, porque esse ano não teremos evento por conta da pandemia, mas já coloque na sua agenda. E eu quero te convidar também, de pronto como participante parceira
do sexto encontro do Fonatrans, que a gente acha que não vai ser no Rio por conta dos altos índices de pandemia. Mas nós estamos escolhendo uma cidade, a gente vai fazer com protocolo de higiene, com o distanciamento, e aí você é convidada também. Com certeza. Obrigada, meu amor. Um cheiro no seu coração. Gente, que ficou aqui na live, beijo grande, viu? Um cheiro também. Muito obrigada, Giovana. Viva o Fonatrans, a Antra, todo esse movimento LGBT, e que a gente possa aí trilhar um futuro mais gostoso, né? Que não seja pra gente, que seja para outras gerações. Já tô, ó, pensando assim. Para outras gerações, meu amor. Todas vão me falar, se Deus quiser. Vai salvar a live. Vai salvar. Vai salvar a live, tá? Viu, menina? Você já está pensando das que estão nascendo hoje. Das que estão sendo paridas hoje. Isso aqui é bom, isso aqui é ativismo. Com Essa é a certeza. diferença de ser ativismo. Você não está pensando, você está pensando nas que estão sendo paridas hoje. Daqui 15 anos elas estão como você. Entendeu? É isso que tem que ser. Com Um beijo no certeza. seu coração. Te amo. Cheiro, cheiro. Também, nega, viu? Um cheiro. Beijo. Obrigada, gente. Vai ficar salva a live, né, Giovana? No IGTV. É só clicar lá. Vou colocar no Fonatrans também. Vou colocar no Fonatrans também. É, memórias, ó. Memória. Beijo. Beijo, gente.